Olá, irmãos, bom dia. Eu estava aqui pensando em algumas coisas sobre a palavra de Deus e comecei a meditar um pouco sobre a nossa autenticidade, né? A nossa capacidade de sermos profundamente honestos com relação à nossa fé e de fato, muitas pessoas que se frustraram na fé acabaram descobrindo que colocaram outro tesouro, talvez um bem material ou algum sonho, algum objetivo que não fosse os objetivos de Deus na sua vida e por assim dizer, o sonho da pessoa acaba se frustrando. Eu estava aqui, na verdade, raciocinando um pouco, matutando um pouco sobre os significados de algumas palavras, né? E eu encontrei aqui uma palavra que está muito em moda ultimamente, que é uma palavra egocentrismo, né? Hoje, o egocentrismo, que é parceiro do egoísmo, ele tem levado as pessoas a uma queda no profundo abismo do exagero, do consumismo. As pessoas estão querendo demais, coisas demais e coisas materiais. Então, as coisas espirituais têm ficado para segundo plano. As pessoas têm entesourado no seu coração coisas materiais, o sentimento profundo de desejo de consumir, de comprar, de adquirir, de possuir as coisas, e muitas vezes por caminhos assim até duvidosos e tortuosos, desde um garoto delinquente juvenil que acaba aceitando uma proposta de se tornar um, um agente do crime por achar que vai conseguir adquirir um tênis novo rapidamente ou um marginal de maior envergadura que arruma um grupo e parte para assaltar um banco, né? Mas tudo isso tem um objetivo, né? A ganância, né? De querer ter, de querer conquistar, possuir a todo custo, né? Essa loucura de querer entesourar coisas tem consumido, na verdade, o coração das pessoas. Eu encontrei uma passagem no livro de Provérbios que diz assim: acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que procede toda a sua vida. Essa é uma das possíveis traduções desse texto, mas tem uma outra tradução que diz assim: acima de tudo que se deve guardar. Então, acima de tudo que você precisa aprender a guardar, ele diz assim: guarda então o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, né? Aí, isso mexeu bastante comigo, né? Porque, de fato, o íntimo do ser humano é o motivo pelo qual Deus tem trabalhado e procurado acessar este lugar para mudar a disposição do seu coração em função de que do seu coração brote realmente honestidade e sinceridade. Eu estava estudando essas palavras no dicionário mesmo, egoísmo, egocentrismo. Veja bem, o egocentrismo, né, que é um substantivo masculino, ele diz assim, que é uma qualidade ou condição de caráter de egocêntrico ou egoísta. É um conjunto de atitudes ou comportamento indicando que um indivíduo se refere essencialmente a si mesmo. Então, quando você essencialmente se preocupa consigo mesmo, você está permitindo que no teu coração
a corrupção se instale a tal ponto de você não enxergar mais ninguém à sua volta, né? Então, é tudo para mim, é tudo por minha causa, é tudo pelos meus desejos, pelo meu gosto, pela minha vontade. E o egocentrismo faz da sua necessidade individual se tornar mais importante do que a necessidade coletiva que está à sua volta. E aí você passa a dar mais valor aos seus desejos. Isso pode servir para um relacionamento de casal, pode servir num relacionamento familiar, pode servir também num relacionamento profissional, ou seja, num ambiente coletivo onde você quer que esteja. Por exemplo, quem é universitário e tem que desenvolver algum tipo de projeto ou trabalho em conjunto ou em grupo, sempre há uns barulhos, umas dificuldades, porque sempre tem aquele cara ali no meio que é o individualista, né? Que é o egoísta, ele quer ele resolver o problema dele, ele não está muito importando com o problema do outro. Então, o egoísmo, né, o egocentrismo faz de você o centro de si mesmo, quando, na verdade, o Evangelho ele nos propõe a recomeçar uma vida de aprendizado no sentido de observar a questão do outro, né, a questão do próximo, né? Você não pode viver um cristianismo pensando só em você. Você não pode acreditar em Deus ou viver a prática num caminhar com Cristo se você só pensa em você. O egoísmo, ele não permite você, o egocentrismo, ele não permite você a lembrar muito de outras pessoas, a não ser de você mesmo, né? O egoísmo, no dicionário, essas duas palavras você pode ler aí no dicionário. O egoísmo, ele significa amor exagerados aos próprios interesses a despeito do outro, ou seja, você enfatiza demais os seus próprios desejos e esquece do outro. Então, isto é algo completamente fora dos padrões de uma vida de alguém que queira caminhar com Jesus Cristo, né? Porque essa parte do exclusivismo, né? Outra explicação do egoísmo, segundo o dicionário, diz exclusivismo, que leva uma pessoa a se tornar como referência de tudo, orgulho e presunção. Então, o exclusivismo, né? O egoísmo está relacionado ao exclusivismo. As pessoas querem ser exclusivas, querem ser primeiras, querem ser o centro das atenções. E aí, essas questões do egoísmo, do egocentrismo, do individualismo, são ferrugens que corrói e corrompe a sua vida espiritual em Jesus Cristo, né? Não é possível você caminhar com Deus carregando esse tipo de bagagem, né? O evangelho autêntico de Cristo requer uma vida de entrega, uma vida de arrependimento da velha natureza, das velhas práticas, e uma vida de rendição aos pés de Jesus. Então, é impossível você ter o egoísmo, o egocentrismo na sua vida em alta, porque o egocentrismo produz tudo aquilo que Jesus Cristo desprezou e condenou, que é o individualismo, né? A pessoa cuidar apenas dos seus próprios interesses e não reconhecer mais ninguém à sua volta. Então você vai encontrar inúmeras passagens na Bíblia, né, que vai falar da questão do coração. A questão central, né, no ser humano é que o coração é de onde brota a sua verdade, né, de onde sai tudo aquilo que realmente você acredita e deseja. Não há outra forma de você caminhar com Cristo, porque quando ele propõe que você seja transformado, a primeira coisa que Deus faz é procurar mudar a sua natureza. E a sua natureza está implicitamente ligada àquilo que procede do seu coração. Então é preciso que você receba um novo coração,
uma nova natureza, um novo caráter, para que você produza frutos de acordo com a graça e com a vontade de Deus. É impossível você dizer que ama Jesus e quer seguir a Jesus, mas ainda é o cara antigo, né? Ainda é o homem velho que caminha. Então, o cristianismo, ele propõe uma vida transformada a partir de um coração arrependido. Deus vem, opera o milagre da transformação na sua vida, e o antigo homem, a antiga pessoa, né, a antiga natureza carnal, ela deve abandonar as suas práticas, porque ela deve morrer. Então é impossível você caminhar com Jesus tentando levar consigo o velho homem. Não vai dar certo. Esse texto em Provérbios, então, ele é muito importante para nós, né? Provérbios 4, 23, para quem chegou depois, quiser ler. É um provérbio muito interessante para você, acima de todas as coisas. Ele fala que, acima de tudo, você deve guardar o seu coração. Isso é muito sério, né? Acima de tudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, é a base onde a sua nova vida será construída, a partir de um coração mudado, um coração restaurado, um coração transformado, para que você produza frutos baseados na vontade de Deus. Ainda em Mateus, ele diz, né, com relação a essa questão do egoísmo, essa euforia do tempo moderno que nós vivemos, onde as pessoas querem tudo, querem demais, estão sempre preocupadas consigo, com seus desejos, com as suas bênçãos, com as suas prosperidades e com os seus negócios. E nada disso está errado, mas está errado a partir do momento que isso passa a ser um tesouro no seu coração. Porque quando você começa a amar demais essas coisas, então no teu coração está instalado isto como prioridade, o amor e o apego às coisas materiais. Então, há coisas pequenas que nos rodeiam o tempo todo, a gente quer comer no melhor restaurante, a gente quer comprar uma calça de marca, um tênis muito caro, ou talvez a gente queira trocar de celular sempre que aparece um modelo novo, ou a gente quer ter um carro novo, né? Uma casa na praia, ou quer ostentar uma aparência de uma vida que, na verdade, não nos pertence. Então, nada disso é proibido, né? Você batalhar, suar, né? Trabalhar honestamente para conquistar suas coisas, nada disso é proibido. O que está errado é quando isso passa a ser prioridade e instala-se, então, como um tesouro valioso e precioso dentro do seu coração. E você passa a amar a mais essas coisas do que amar o próprio Deus. Então, aí você está em maus lençóis. O Evangelho de Mateus, ele diz assim: mas ajuntei para vós um tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não pode destruir, onde os ladrões não arrombam nem roubam. Porque aonde estiver, versículo 21 de Mateus, capítulo 6, porque aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Você percebe? Então, quer dizer, nós somos muitas vezes presos e amarrados nessa vida, porque o nosso coração, ele se apega a coisas. Nosso coração se apega a pessoas, né? Tem pessoas amarradas na vida e não fluem, não andam, não avançam e não crescem, porque elas estão aliançadas, ou seja, enlaçadas com coisas materiais ou com pessoas a tal ponto que é como um barco ancorado, ela não segue viagem, ela não vai em frente. Então, as pessoas precisam descobrir que pode ser que haja algum tesouro maior do que o próprio Deus no teu coração. E o Evangelho diz que o mandamento de Deus é esse, né?
o primeiro e maior deles, amar a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, então, lá no seu coração, o teu tesouro maior deve ser Deus. Aí você pode dizer, mas assim, claro que eu amo a Deus, né? Mas eu amo a Deus acima de tudo. Deus é a coisa mais importante para a minha vida, né? Mas quem sabe uma sondagem de vez em quando da parte de Deus possa te surpreender quando você se for pego gastando maior parte do tempo da sua vida, seus esforços, sua concentração, sua energia, sua dedicação em função de algo material que você deseja muito, né? E se isso estiver instalado no seu coração, há uma boa possibilidade de que este seja o seu tesouro maior. Ainda ontem eu reunido com um grupo de irmãos num projeto que há na igreja chamado Famílias Restauradas em Cristo, eu dizia para eles exatamente isso, né? Que muitos de nós fomos pegos pelo um vício, pela escravidão de um vício, de um hábito ruim, como alguns deles, né, uma igreja que trabalha com um projeto para ajudar o dependente químicos e usuários de droga em geral. Nós falávamos com esses que estão em fase de reabilitação de que, na verdade, a cobiça e o desejo do nosso coração determinou que aquilo que nos viciou, que nos escravizou, aquilo se tornou, em algum momento da nossa vida, a coisa mais importante para nós. Aquilo se tornou um tesouro no nosso coração, ao ponto de nós abandonar as nossas vidas. A gente vai abandonar emprego, a gente abandonar família, a gente, inclusive, agredir os nossos parentes e machucar eles com as nossas atitudes, em função de uma porção de droga ou em função de um copo de uísque ou de um vício, né? A gente se apaixonou pelo vício. O pecado nos escravizou porque nós amamos ele, não é? E isso, de alguma forma, se tornou um tesouro no coração daquele que foi escravizado. Quando a pessoa aprende a desamar, né? Ou seja, a odiar aquilo, quando a pessoa aprende a amar mais a Deus e entender que aquilo não é mais uma paixão atraente, então ele começa a compreender que ele foi enganado. Ele começa a abrir os olhos e perceber que o coração dele é lugar para um só, que é o Senhor Jesus no seu coração, que é Deus. A pessoa de Deus deve habitar em seu coração completamente, o seu maior tesouro, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Seu coração está sempre ligado àquilo que você mais ama, não é? Então, nesta passagem em Lucas, né, eu quero ler para vocês um textinho para encerrar. Lucas capítulo 14, no versículo 25 em diante, ele vai falar para uma grande multidão que acompanhava Jesus. Ele dizia assim, no versículo 26, ele diz: se alguém quiser vir após mim e amar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, ou até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, veja aí, então, nessa passagem vai aparecer 3 vezes esta mensagem de não poder ser discípulo condicionado a você amar mais pessoas e coisas, né? Então, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Esse é o versículo 27, ou seja, quem não aceita os desafios da própria vida, quem não aceita os tratamentos de Deus sobre a sua própria vida e se rebela contra os projetos de Deus que ele determinou para você, isso é carregar a cruz, né? Então, quando você aceita a cruz, então você está apto para ser discípulo de Cristo. Quando você nega a cruz, então você não pode ser discípulo de Cristo. Assim como se você amar pai, mãe, uma mulher, enfim, ou até mesmo sua própria vida, né, seu próprio bem-estar, ou seu carro, né?
Ou tem gente que gosta de ficar limpando o carro, gasta horas, às vezes o dia inteiro, né, limpando o carro, mas não se dedica nem 10% disso buscando as coisas espirituais, né? E no versículo 33, ele diz assim: e todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Então, renunciar tudo aquilo que eu tenho como paixão, ou seja, não que eu vou abandonar as coisas que eu gosto. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar na empresa onde eu trabalho. É uma paixão. Mas é uma paixão que vai ficar em segundo plano na minha vida. Eu gosto muito de fazer muitas outras coisas, de capoeira, gosto de ir à praia, enfim, gosto de estar com os amigos, com a família, mas tudo isso que são coisas, que são paixões terrenas, seja ela material, seja ela de relacionamento interpessoal, todas essas coisas elas têm o seu lugar na nossa vida e nós precisamos estabelecer esta prioridade de que o nosso coração é um trono para que Deus seja entronizado e se assente no nosso coração como Rei e como Senhor das nossas vidas. Então, quando nós amamos mais a Deus, o nosso coração está nele. E aí as outras coisas se tornam secundárias. Quando nós tiramos Deus e colocamos qualquer outra coisa, um vício, uma mania, um hábito ruim, enfim, às vezes você entra numa rotina e que acaba não conseguindo mais quebrar essa rotina na sua vida, né? Sai de casa para o trabalho, chega em casa, toma um banho, pede para a esposa servir a janta, senta no sofá, vai assistir o jornal, depois você vai dormir. E ainda quer sexo. Mas você não deu atenção para a esposa, para os seus filhos, não lavou o quintal, não fez nada, não deu atenção nem para o cachorro. Então você entra num ritual e que o ritual em si passa a ser a sua vida que você ama, você gosta da sua vida como você está vivendo. Então, esse tipo de coisa precisa ser quebrado, né? Quando você quebra os paradigmas, sai da rotina, você começa a dizer para Deus, olha, Deus, eu quero coisas novas, eu quero novas experiências, né? Então, assim, você começa a perceber coisas no seu coração. Quando você começa a perceber que não está dando atenção devida aos seus filhos, à sua família, à sua esposa, quando você percebe que não está dando atenção devida ao seu ministério, à sua igreja, enfim, ao seu trabalho, significa que tem alguma coisa prendendo o seu coração. Existem muitas outras coisas que a gente poderia dizer sobre isso, mas fica aqui um alerta, né, sobre essa questão do egocentrismo, dessa euforia das pessoas se tornarem amantes de si mesmas, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, diz que nos últimos dias seriam tempos difíceis, né? As pessoas se tornariam arrogantes, amantes de si mesmas, né? Desafeiçoadas, enfim, tem 19 características horríveis que transformaram a natureza do homem na coisa mais terrível que pudesse acontecer, porque o homem se tornou arrogante, egoísta, amante de si próprio, não tem mais olhos para ver ninguém à sua volta. E isso é a destruição da vida de qualquer um. Eu queria deixar essa mensagem para você, que Deus possa abençoar a sua vida e um grande abraço em nome de Jesus. Amém.